alunos, hoje nós vamos começar a falar dos recursos especial e extraordinário. Então, essa aula nós falaremos conceitos bem básicos sobre recurso especial e recurso extraordinário. Na verdade, a primeira parte dessa aula nós vamos tratar um pouco desses recursos. Na próxima aula a gente fala mais relativo ao procedimento desses dois recursos. Então, nós vamos tratar, primeiramente, falar que esses recursos, a classificação deles. Então, o recurso especial e recurso extraordinário, eles são primeiros classificados como recursos extraordinários. São aqueles tipos de recursos que só discutem o direito objetivo, questões de direito, de interpretação de norma, de aplicação de norma. Não se discute, pelo menos a princípio, questões fáticas. É por isso que a súmula 279 do STF fala que recurso extraordinário não se presta para simples reexame de prova, e no mesmo sentido, a súmula 7 do STJ fala que a pretensão de simples reexame de prova não cabe, não enseja o recurso especial. Então, recurso extraordinário, recurso especial, eles servem para questões de direito, não são admitidos para reexame de prova ou de fatos. Reexame de prova ou de fatos. Temos que lembrar, isso vai ficar claro mais à frente, que o recurso, por exemplo, o recurso especial, você pode analisar, você pode alegar sobre violação às normas de direito probatório. Mas não sobre a prova em si, mas em relativo à norma do direito probatório, você pode alegar. Uma outra questão é que esses dois recursos, eles são classificados como recursos de fundamentação vinculada. São recursos que só podem ser alegados matérias em que o próprio legislador diz que se pode. Aqui, na verdade, o próprio Constituinte. No caso do recurso extraordinário, o artigo 102, inciso 3, diz quais são as matérias alegáveis, e no caso do recurso especial, o artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, ele diz quais são as matérias alegáveis. Mais à frente nós vamos tratar e falar de cada uma dessas matérias alegáveis. Ainda dentro das noções especiais, só para ficar bem claro, o recurso extraordinário é um recurso que é direcionado para o STF e ele, de maneira geral, trata-se de questões constitucionais, enquanto que o recurso especial é um recurso direcionado ao STJ e ele fica restrito às chamadas questões federais. Essas questões constitucionais são aquelas enumeradas no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, e as questões federais são aquelas enumeradas no artigo 105, inciso 3, também da Constituição Federal. Então, essa é uma outra noção muito importante de sabermos. Então, vamos falar aí primeiramente do juízo de admissibilidade, começar com o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, para a gente entender completamente, nós temos aqui o acórdão recorrido. Então, a gente está falando da decisão, de uma espécie de decisão que seria cabível recurso especial ou recurso extraordinário. E lembrando dessa lição importante, o recurso extraordinário ou recurso especial, ele é interposto no juízo ACO, no tribunal recorrido. E aqui, esses dois recursos, eles têm uma dupla análise de juízo de admissibilidade, um duplo juízo de admissibilidade. Então, num primeiro momento, o juízo de admissibilidade ele é feito no tribunal recorrido, no juízo ACO, que é feito pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, do juízo ACO. Esse juízo de admissibilidade feito no tribunal recorrido pelo presidente ou vice-presidente desse tribunal é um juízo de admissibilidade provisório, precário, ele não é definitivo.
O STF ou o STJ não estará adstrito a esse juízo de admissibilidade. Lembrando que o juízo de admissibilidade, o juízo ACO, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, ele pode admitir ou pode não admitir o recurso extraordinário ou o recurso especial. Um segundo juízo de admissibilidade, se o seu recurso for até o STF ou ao STJ, será feito então por esses tribunais pelo juízo ad quem. Então, chegando o recurso extraordinário no STF ou chegando o recurso especial no STJ, esses tribunais realizarão um segundo juízo de admissibilidade, esse sim, um juízo de admissibilidade definitivo. Então, lembrando que esses dois recursos, eles possuem essa possibilidade, é feito um primeiro juízo de admissibilidade no tribunal recorrido e depois um segundo juízo de admissibilidade no juízo a quem no STF ou no STJ. Ainda sobre essa questão, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse juízo de admissibilidade, esse primeiro juízo de admissibilidade que é feito no tribunal recorrido pelo presidente ou vice-presidente do tribunal. Então, como nós falamos, ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo, ou seja, o recurso especial ou o recurso extraordinário podem ser admitidos, conhecidos, ou eles podem ser inadmitidos ou não conhecidos. No caso de juízo de admissibilidade negativo, pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, né, como esse juízo de admissibilidade ele não é definitivo, ele é provisório, então cabe recurso contra essa decisão de juízo de admissibilidade negativo do juízo ACO. Por quê? Porque quem dá a palavra final é sempre o STF ou o STJ. Caberá recurso de agravo do artigo 1042, o qual estudaremos mais à frente. Então, se o juízo de admissibilidade é negativo, a parte insatisfeita ou prejudicada, ela pode agravar um agravo previsto no artigo 1042 para o STF ou para o STJ. Agora, se o juízo de admissibilidade for positivo, então o seu recurso extraordinário ou o seu recurso especial, ele pode ser remetido para o STF ou STJ. Por que ele pode ser admitido? Porque nem sempre um recurso especial ou extraordinário será remetido obrigatoriamente ao STF ou STJ. Tá? Mais à frente nós explicaremos isso melhor quando ele é admitido e fica no juízo de primeiro grau e quando ele é admitido e será remetido para o STF ou STJ. Então, a competência, num primeiro momento, para fazer juízo de admissibilidade é o juízo ACO na pessoa do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido. Se for negada a admissibilidade, cabe à parte fazer agravo do artigo 1042. Se o juízo de admissibilidade for positivo, então pode ser, dependendo do caso, que o seu recurso especial ou recurso extraordinário seja então remetido para o STF ou STJ. Então, uma coisa precisa se deixar claro: nem todo recurso especial ou extraordinário que é admitido no juízo ACO necessariamente subirá para o STF ou STJ. Então, vamos falar aqui do primeiro requisito de admissibilidade, que é o cabimento. Então, os casos de cabimento aí, né, o recurso extraordinário, tá, lá, as hipóteses estão previstas no artigo 102, inciso 3, a gente vai falar mais à frente dessas hipóteses de cada linha desses incisos, e no recurso especial está aí no artigo 105. Uma coisa é que esses dois artigos mencionam que cabe recurso extraordinário ou recurso especial das causas decididas em única ou última instância. O que significa esse decidido em única ou última instância? Quer dizer que é necessário que haja o esgotamento das vias ordinárias recursais. Então, precisa-se esgotar todos os recursos ordinários para que se possa manejar o recurso extraordinário ou especial. Então, tem que estar decidido em única ou última instância, que é, na verdade, o esgotamento das vias recursais. Uma outra coisa é que
expressão, essa causa em última ou única instância, também é entendido como a decisão, né, que envolve ou que trata da decisão final do mérito. Ou também a decisão que foi resolvida em decisão interlocutória. Em outras palavras, aqui nós estamos falando de decisões com cognição exauriente e não cognição sumária. Porque a súmula 735 do STF fala que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Por que não cabe contra acórdão que defere medida liminar? Porque não é de cognição exauriente. Então, quando a decisão for de cognição sumária, não caberá recurso especial nem recurso extraordinário. Nós precisamos de uma cognição exauriente. Daí a ideia do esgotamento das vias ordinárias recursais. Por quê? Porque recurso especial e recurso extraordinário não podem ser exercitados per saltum. Eles não podem saltar um recurso ordinário que existe. Você já sai pular de um recurso para outro, tá? Então não é admitido. Então, por exemplo, a súmula 281 do STF, ela fala que é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Então, a súmula 281 ela vem novamente reforçar a ideia do esgotamento das vias recursais ordinárias. Precisamos, primeiramente, esgotar as vias ordinárias para se fazer o recurso extraordinário ou recurso especial. Tá? Por isso que alguns doutrinadores chamam esses dois recursos de recursos excepcionais. Então, nós esgotamos os recursos que são comuns, que são ordinários, para se fazer os recursos chamados excepcionais. Então, cabimento, né? Cabimento efetivamente. Contra qual decisão cabe recurso extraordinário ou recurso especial? Primeiro aí do recurso extraordinário. O recurso extraordinário ele é cabível contra decisões proferidas por qualquer órgão judiciais. Então, na verdade, o recurso extraordinário, teoricamente, desde que haja esgotamento das vias ordinárias, ele é cabível de qualquer decisão judicial. Então, por exemplo, cabe de acórdão, cabe de sentença, cabe de qualquer decisão judicial. Tá? Então, pode ser que de uma sentença caiba recurso extraordinário. É possível. Por exemplo, a sentença com valor inferior a 50 ORTNs da Lei de Execução Fiscal fala que cabe embargos infringentes, que é julgado pelo mesmo juízo de primeiro grau. Dessa decisão dos embargos infringentes, cabe recurso extraordinário. Por quê? Porque não existe outra via ordinária de recurso. Outro exemplo, do acórdão proferido nos colegiados recursais dos juizados cíveis, é cabível recurso extraordinário. Apesar de não ser uma segunda instância o órgão colegiado, mas nesse caso é cabível o recurso extraordinário. Por quê? Porque não existe uma outra via recursal. Lembrando, né, tem que esgotar as vias ordinárias e, no caso do recurso extraordinário, tem que se tratar de questões constitucionais previstas no artigo 102, inciso 3. Agora, diferente, o recurso especial, ele é cabível apenas contra as decisões proferidas pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais de justiça dos estados ou pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Tá? Aqui, né, por exemplo, nesse caso, não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. É a súmula 203 do STJ, que prevê que, nesse caso, não cabe. Por que não cabe? Porque não é uma decisão de Tribunal Regional Federal ou de Tribunal de Justiça.
o órgão colegiado dos juizados especiais, ele não é um tribunal nesses termos que a Constituição diz. Então, a súmula 203 do STJ acertadamente fala que não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão do segundo grau dos juizados especiais. Então, recurso extraordinário, teoricamente, cabe contra qualquer decisão judicial, desde que se trate de questão constitucional e tenha esgotado as vias recursais ordinárias, e o recurso especial, ele é cabível contra as decisões dos tribunais regionais federais ou dos tribunais de justiça estaduais ou do Distrito Federal, desde que se trate de questões federais e tenha existido o esgotamento das vias ordinárias recursais. Regularidade formal, o recurso especial e o recurso extraordinário, ele é endereçado ou para o presidente ou para o vice-presidente do tribunal recorrido. Quem determina na prática se é o presidente ou o vice-presidente é o regimento interno de cada tribunal. Então, o regimento interno de cada tribunal é que definirá se é o presidente ou o vice-presidente que você endereçará o recurso especial extraordinário. Tá? Lembrando, você não só o endereçamento, mas a interposição desses dois recursos, especial e extraordinário, é no tribunal recorrido, é no juízo ACO. Tá? E existe a possibilidade aqui de você interpor simultaneamente, conjuntamente, o recurso extraordinário e o recurso especial contra o mesmo acordo. Aqui, para alguns doutrinadores, isso seria uma exceção ao princípio da singularidade, já que você pode interpor conjuntamente recurso especial ou extraordinário contra o mesmo acórdão. Tá? Se for esse caso de interposição conjunta, é necessário, o código exige que sejam feitas em petições distintas, ou seja, uma petição para o recurso extraordinário e uma outra petição para o recurso especial. Não se admite fazer uma única petição para os dois recursos. Tá? Porque um vai para o STJ e um outro recurso é do STF. Então, as petições têm que ser distintas. No mais, a regularidade formal é a mesma, a exposição do fato de direito, a demonstração do cabimento do recurso, que a gente vai falar mais à frente, as razões do pedido, o pedido e por aí vai. Tá? Seguindo, a tempestividade, é só para ficar claro, a tempestividade desses dois recursos é o prazo de 15 dias, que é a regra geral de todos os recursos. E aqui o outro requisito de admissibilidade, esse daqui a gente não falou em nenhum momento ainda, porque ele é um requisito de admissibilidade exclusivo para esses dois recursos. Então, é necessário que haja esse requisito chamado de pré-questionamento. Então, é um requisito de admissibilidade, quer dizer que se faltar o chamado pré-questionamento, o recurso especial ou o recurso extraordinário, ele não será conhecido, não será admitido. Tá? Então, pré-questionamento diz respeito a juízo de admissibilidade, não é juízo de mérito. O que é pré-questionamento? Pré-questionamento exige que aquela matéria constitucional ou a matéria federal tenha sido expressamente enfrentada na decisão recorrida. Em outras palavras, o pré-questionamento exige o seguinte, que quando a pessoa interpuser recurso especial ou recurso extraordinário, a matéria alegável, ou seja, a matéria constitucional ou a matéria federal alegada nesses recursos, ela não é inédita no processo. Ela já foi discutida, ela já foi debatida no processo e ela já foi enfrentada na decisão recorrida. Então, quando fala de pré-questionamento, significa que antes do seu recurso especial ou extraordinário, a matéria constitucional ou a matéria federal, ela já foi enfrentada pelo acórdão ou pela decisão recorrida. Não é inédita. Tá? De onde a gente tira isso? O artigo 102, o artigo 105, inciso 3, lá da Constituição Federal, fala que é cabível recurso especial ou recurso extraordinário, ele fala das causas decididas. Então, quando a Constituição
fala que é cabível das causas decididas, então só pode versar sobre matéria que já foi decidida, ou seja, matéria constitucional ou matéria federal que já foi decidida. Se a matéria não foi decidida, não foi debatida, não foi enfrentada na decisão recorrida, então não tem pré-questionamento. Então quer dizer que a questão constitucional deve estar presente, você tem que ler a decisão recorrida e a questão constitucional tem que estar na decisão recorrida. Você tem que ler a decisão recorrida e a questão federal tem que estar escrita, enfrentada nessa decisão recorrida. Então, a matéria federal ou a matéria constitucional já está lá na decisão recorrida. O que você vai fazer é recorrer, então, porque ela já foi pré-questionada. Tá? Das várias classificações que existem aí sobre pré-questionamento, o José Miguel Garcia Medina ele fala que o novo código adotou a teoria do pré-questionamento ficto. É uma teoria que o próprio STF já adotava antes do Código de 2015, mas agora a doutrina denuncia e fala que o código adotou a ideia do pré-questionamento ficto. O que isso significa? Significa que a matéria constitucional ou federal não precisa ser expressamente decidida pelo órgão recorrido, bastando que a tese tenha sido devolvida ao tribunal por ocasião do julgamento. Tá? Então é ficto, por quê? Porque às vezes o acórdão recorrido ele não vai colocar a matéria constitucional ou federal expressamente, mas ela foi devolvida para ser julgada, mas o tribunal, a qual o tribunal recorrido não apreciou. Tá? E é daí que surge uma figura chamada de embargos de declaração pré-questionadores, que está prevista no artigo 1025 do Código de Processo. Então, lembrando, o que é pré-questionamento? Significa que a matéria federal ou a matéria constitucional precisa ser enfrentada no acórdão recorrido, ela precisa constar no acórdão recorrido. Só que às vezes as partes alegam, né, discutem, debatem essas matérias constitucionais ou federais, mas o tribunal, na hora de julgar, ele não enfrenta expressamente essa matéria no acórdão recorrido. Então, o que a parte tem que fazer para provocar que o tribunal se manifeste expressamente da matéria federal ou da matéria constitucional? Ele tem que provocar. Bom, se o tribunal não apreciou o debate das partes da matéria constitucional federal, então o acórdão é omisso. Então, havendo essa omissão sobre o enfrentamento da matéria federal ou da matéria constitucional, a parte precisa, então, opor embargos de declaração para fins pré-questionadores. Então, quando a matéria suscitada, a matéria federal ou constitucional for suscitada pelas partes, mas não for apreciada, enfrentada pelo tribunal recorrido, ocorre esse vício de omissão. Então, a parte precisa fazer embargos de declaração. Tá? Para que os embargos de declaração? Para provocar o tribunal a dizer, olha, vocês esqueceram de analisar a minha matéria federal, vocês esqueceram de analisar a minha matéria constitucional. Então, é daí que a finalidade desses embargos é para pré-questionar a matéria constitucional federal que foi omitida pelo tribunal. E aí o artigo 1025 fala que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante citou, ou seja, aquela matéria federal constitucional que o embargante falou que o tribunal tinha se omitido por ela, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior efetivamente, caso o STF ou o STJ considere que houve, né, o erro de omissão, contradição ou obscuridade.
Então, mesmo que você faça no tribunal recorrido embargos de declaração, e mesmo que os seus embargos de declaração para fins de pré-questionamento sejam inadmitidos ou rejeitados, por causa da teoria do pré-questionamento ficto, então se considera pré-questionada essa matéria que você alegou nos embargos, mas mesmo assim o tribunal não quis expressamente enfrentá-la, tá? Então aqui o legislador ele adotou, no artigo 1025, ele adotou a teoria do pré-questionamento ficto, que o STF já adotava pela redação da súmula 356, tá? A súmula 356 do STF já adotava o pré-questionamento ficto e falava que o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de pré-questionamento por faltar, né, ou não podem ser objeto de recurso extraordinário por faltar pré-questionamento. Percebam que a súmula fala o seguinte: o ponto omisso da decisão que não foi objeto de embargo de declaração. Então, se você pega o ponto omisso da decisão e torna ele objeto dos embargos de declaração, ou seja, opõe embargos de declaração pré-questionadores, então a matéria agora está pré-questionada. O STJ, antes do Código de 2015, o STJ ele tinha um outro entendimento. Tá? Se você olhar aí as súmulas do STJ 211 e a súmula 320 do STJ, você vai ver que fazendo embargos ou não, se embargos de declaração ou não, se a matéria não foi expressamente enfrentada, então não tinha pré-questionamento. Tá? A doutrina já vem falando, por exemplo, o Fred Dier e o Leonardo Carneiro da Cunha já vem falando que a súmula 211 e a súmula 320 do STJ, elas já foram superadas pela redação aí do artigo 1025 do CPC, ou seja, essas duas súmulas do STJ, elas não podem ser mais aplicadas. Tá? Então, recapitulando, a matéria constitucional ou a matéria federal, ela precisa ser enfrentada no acórdão recorrido. Se ela não for expressamente enfrentada, então gera uma omissão do acórdão recorrido e, para efeito de pré-questionamento, a parte precisa opor embargo de declaração para fins do pré-questionamento, conforme aí prevê o artigo 1025 do Código de Processo Civil. Se não houver pré-questionamento, o recurso especial ou recurso extraordinário, eles não serão conhecidos. Um outro requisito de admissibilidade é a repercussão geral das questões constitucionais. Essa repercussão geral, só deixando claro, tá, é um requisito de admissibilidade apenas para o recurso extraordinário. O recurso especial não tem esse requisito. Então, essa repercussão geral das questões constitucionais é apenas um requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário. É um requisito de admissibilidade que foi incluso na Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, incluiu o parágrafo 3º no artigo 102, que diz o seguinte, que no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Esse parágrafo 3º, ele é regulamentado pela Lei 11.418 de 2006, e aí o artigo 1035 do Código de Processo Civil de 2015, com a redação dada pela Lei 13.256 de 2016, já traz novos contornos aí dessa repercussão geral. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, repercussão geral das questões constitucionais, para dizer se existe ou se não existe, é competência exclusiva do STF. Apenas o STF pode dizer se determinada matéria constitucional tem ou não repercussão geral. E o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz que precisamos de 2/3 dos membros do STF para dizer que não existe repercussão geral. Tá? Então, para dizer que uma matéria constitucional não tem repercussão geral, a gente precisa aí de manifestação de 2/3 dos membros do STF
para dizer que não existe. Então, quer dizer que para dizer que existe, não precisa desse quórum qualificado. Então, o artigo 1035 ele fala que o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a matéria constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Então vejam aí que não conhecerá, ou seja, é um requisito de admissibilidade a existência ou não de repercussão geral. Se você entrar no site do STF, você verá que já tem lá uma série de decisões já do STF, é claro, desde 2004 até hoje, né, já temos uma série de decisões, dezenas de decisões do STF, das mais variadas possíveis, matérias possíveis, dizendo quando há e quando não há repercussão geral. Então, antes de você fazer um recurso extraordinário, né, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que se deve fazer é acessar o site do STF e buscar lá se aquela matéria que você está alegando no seu recurso extraordinário já foi discutida no STF para dizer se tem ou se não tem repercussão geral. Se o STF já diz que não tem repercussão geral, então nem adianta fazer o recurso extraordinário, porque ele não será conhecido. Agora, se a matéria que você alega no seu recurso extraordinário é uma matéria inédita, o que isso significa? Que o STF ainda não se manifestou para dizer se tem ou não tem repercussão geral, então vale a pena fazer o recurso extraordinário. E é um caso muito provável que é possível, caso o seu recurso seja admitido, que é possível que o seu recurso suba para o STF, porque apenas o STF pode dizer que há ou não repercussão geral, tá? Agora, o que é repercussão geral? Os conceitos são bem vagos do legislador. O parágrafo 3º do artigo 1035 ele fala que a repercussão geral é a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo. Então vejam que o conceito é bem amplo, é bem vago, mas a gente pode dividi-lo em duas coisas. Primeiro, existe uma relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Então, temos que dizer que há essa relevância, tá, desses pontos de vista. E o segundo requisito aí, né, do conceito, é que esse ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ele não é só das partes, não se interessa só às partes, mas ultrapassa os interesses das partes do processo, ou seja, é algo que interessará um certo número de pessoas, uma certa coletividade, uma certa categoria de pessoas. Tá? Agora, o artigo 1035, parágrafo 3º, ele traz situações em que se presume a existência de repercussão geral. A primeira presunção de existência de repercussão geral é quando o acórdão, o recurso impugnar o acórdão e esse acórdão contrariar súmula ou jurisprudência do STF. Então, se o acórdão recorrido contraria uma súmula ou uma jurisprudência do STF, nós temos presunção de repercussão geral. Também existe presunção de repercussão geral quando tenha reconhecido quando o acórdão recorrido tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado de lei federal, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Tá? O artigo 97 ele diz que só pelo voto da maioria absoluta dos membros de um tribunal ou de um órgão especial desse tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade. Só que, se esse tribunal está declarando a inconstitucionalidade, o STF tem que analisar agora essa declaração, né? Porque quem dá a última palavra, se determinado ato ou se determinada lei é inconstitucional ou não, é o STF. Daí a existência de presunção de repercussão geral nessa situação. Tá? Então, a repercussão geral ela é um requisito de admissibilidade para apenas o recurso extraordinário. Tá? Mais à frente, nós vamos voltar e falar alguns aspectos procedimentais da repercussão geral, né?
que acontece quando o STF nega a repercussão geral e o que acontece quando o STF reconhece a repercussão geral, quais são as consequências procedimentais disso daí. Mais à frente, nós falaremos um pouco mais sobre isso. Aí sobre os efeitos do recurso extraordinário e do recurso especial. Então, a primeira coisa aí é sobre o efeito devolutivo. Tá? O recurso especial e o recurso extraordinário ele tem um efeito devolutivo um pouco mais restrito, porque a extensão do efeito devolutivo, ela é claro que ela é determinada pelo recorrente, mas as matérias alegáveis no recurso especial e no recurso extraordinário são aquelas previstas já na Constituição Federal. Então, lembrem-se que o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos de fundamentação vinculada. Então, a parte só pode devolver ao STF ou ao STJ as matérias já pré-selecionadas pela Constituição Federal. No que diz respeito agora à profundidade do efeito devolutivo, nós temos aqui o parágrafo único do artigo 1034, que fala o seguinte, que admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos outros fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Então, desde que o seu recurso especial ou recurso extraordinário foi admitido, se o juiz de admissibilidade foi positivo, né, por um fundamento apenas, todos os outros fundamentos também são devolvidos para a análise da causa. Tá? Seria basicamente o que já dizia anteriormente a súmula 465, a súmula 456, perdão, súmula 456 a 456 do STF, que diz que o STF, conhecendo do recurso extraordinário, ou seja, admitindo o recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito em espécie. Né? O STJ ele tinha na verdade, um entendimento um pouco diferente. Na verdade, o STF também começou a ter um entendimento um pouco diferente. Que seria o quê? Não envolve só apenas o efeito devolutivo, ou a profundidade do efeito devolutivo, mas envolve também aquilo que nós estudamos sobre o nome de efeito translativo, ou seja, a possibilidade também do STF ou do STJ conhecer de ofício questões de ordem pública. E o entendimento que prevalecia, né, nesses tribunais era que as questões de ordem pública, principalmente no STJ a partir de 2012, as questões de ordem pública, elas também precisam ser pré-questionadas. Então, se não houvesse pré-questionamento da matéria de ordem pública, o STJ, especialmente, ele não conhecia de ofício aquela questão de ordem pública. Por quê? Porque ele exigia o pré-questionamento da matéria. Só que com esse artigo 1034, parágrafo único, parece que o STJ deverá rever esse entendimento, porque ele fala que, admitido o recurso especial, ou seja, se o recurso especial for admitido por um fundamento, devolve-se os demais fundamentos. Ou seja, devolve-se todas as questões de ordem pública, mesmo que elas não tenham sido pré-questionadas. E uma importante divisão que alguns doutrinadores fazem, né, e da qual eu concordo, é que nós temos que separar o que é juízo de admissibilidade e juízo de rejulgamento, como alguns chamam. Juízo de admissibilidade, né, diz respeito ao seguinte: se você alegou uma matéria constitucional ou uma matéria federal no seu recurso, essa matéria que você alegou, ela sim tem que estar pré-questionada. Tá? Então, a matéria que você alega no recurso, ela precisa do pré-questionamento. Agora, as outras matérias, em razão da profundidade do efeito devolutivo ou em razão do efeito translativo, já não é mais questão de admissibilidade, é questão de mérito, de rejulgamento da matéria. Então, juízo de rejulgamento da causa, ele não é a mesma coisa de juízo de admissibilidade. Então, admitido
ou recurso especial ou extraordinário, na hora de julgar o mérito, não há limitação cognitiva a não ser apenas aquilo no que diz respeito à extensão do efeito devolutivo. Então, conhecido o recurso especial ou o recurso extraordinário, a profundidade do efeito ou o efeito translativo, a profundidade do efeito devolutivo ou o efeito translativo não tem qualquer limitação. Devolve-se tudo, tá? Devolve-se tudo, devolve-se todos aqueles fundamentos. Então não há nada de especial no julgamento do recurso extraordinário ou do recurso especial, tá? Ele sendo admitido, todas as outras matérias são também devolvidas, tá? Não é esse o entendimento do STJ. O STJ ele firmou um entendimento de que as questões de ordem pública, ou seja, aquelas que devem ser conhecidas de ofício, os outros fundamentos ou até fatos supervenientes, eles precisam ser pré-questionados também, tá? Apesar de não ter sido alegado aquela matéria no seu recurso ou aquele fundamento, eles entendem que há necessidade de pré-questionamento. Mas de acordo com o artigo 1034, me parece que esses posicionamentos do STJ e até os últimos julgados do STF precisam ser revistos à luz do artigo 1034, parágrafo único. E uma outra coisa, e última, é em razão do efeito suspensivo. Então, primeira coisa, a competência para conhecer do efeito suspensivo no recurso especial e no recurso extraordinário pode ser feito ou pelo juízo recorrido ou pelo STF ou STJ, conforme o caso. Tá? Então, o efeito suspensivo ele pode ser analisado tanto pelo STF ou pelo STJ, conforme o caso. Tá? Então, o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido podem atribuir efeito suspensivo a um recurso especial ou extraordinário, e lá no STF ou no STJ também isso pode acontecer. Tá?